Aviso, esse vídeo tem spoilers de Not Prom. Se você quiser jogar e ainda não jogou, saia desse vídeo e tente você mesmo. Recado dado, vamos para o vídeo. Oi, esse sou eu, e esse é meu professor de inglês. A gente vai jogar Not Prom. É isso. Olá a todos! Hoje eu vou jogar Not Prom com meu professor de inglês, igual eu disse há 2 segundos atrás. Eu sempre gostei do Cellbit, sempre quis fazer vídeos como ele. Então nada melhor do que fazer enigma. Eu estou desatualizado, faz mais de 3 anos que o Cellbit não faz enigmas. Pô, mas eu acompanhei essa fase dele e eu achei muito da hora. Então esse vídeo vai ser eu e meu professor de inglês resolvendo Not Prom por um mês. A gente vai falar tudo em inglês, porque afinal ele é professor de inglês. Mas fiquem tranquilos, porque eu vou traduzir pra vocês. Faltou 1 minuto pra ele me mandar o link do Meet, então... Hello there. Hey. Because you were so big, you were out of the camera. How are you? I'm fine. Something happened especially this week? I don't know. I don't remember. I think no. Nothing at all? Oh gosh. I think my allergies are gonna attack like in a few moments. Because I just turned my fan to my computer, but it's very dusty. My desk is very... God. And all this dust is gonna go up in the air. Gosh. What about your projects, your plans? Are you knowing? I'm very anxious about the video we are going to record. Really? Yeah. Why are you anxious for that? It's the first time in a long time that I don't record with anyone. Yeah, I think it's the first time that you... No, it was with someone? I don't remember because it's been a long time. You weren't yet. We're still when you recorded a video. I think you showed me a video when I first met you there. You showed me a video of yours, very old video. You were wearing like Chopper's hat. Mm-hmm. But that phase is gone. Thank God. Why? I feel ashamed? cringe. Of course it is, because it's your old, like, what, 3 years ago? 4 years ago? Okay, I don't remember how many years ago, but it was some years. You know, of course it is. Like, if you look back at your first videos, you're gonna say, oh my god, how could it? But it's part of the experience, you know? Yeah, there would be no problem if I had 3 more channels cringe content once. How do you mean cringe content? It's amazing. I love your channel. No, Yeah, the ones that I know. when I was, I think it was before we met even. I had 3 more channels before this one that I have now. 3 more? Yes, before. You stopped them because you think it was too cringy? No, I stopped them because I forgot the password. Okay, I was not expecting that. Not in a million years. I was not expecting. Okay, I feel terrible now because I use the same Gmails ever, you know. That's good because you never forgot a password, you never got hacked. Oh, I got hacked sometimes. Okay, I don't know if I was hacked actually, if it was successful, because some people from South Korea probably using like VPN, you know, like South Korea, Russia. Oh wait, this video is sponsored by NordVPN. English is very important, but it's more important to take care of your cybersecurity. So this is why we're going to talk about NordVPN. Yeah. Amazing. Então começamos. Primeira fase. Bom, o meu professor que vai fazer todo o processo de passar o enigma, mas nós dois vamos estar resolvendo a partir de certo ponto. Por quê? Eu meio que já sabia o que era pra fazer até a 8ª fase, então eu deixei ele passar por enquanto. Bom, no primeiro nível, ele tava tentando ver se tinha alguma coisa escondida na imagem e acidentalmente passou da primeira fase clicando na porta. Oh! I entered accidentally. Na segunda fase é onde o jogo realmente começa. Você tem uma porta que está trancada e clicando nela acaba dizendo: a porta está trancada. Tente abrir ou passe por ela de outro jeito. Endereço? Para onde a mão está apontando? Eu tenho que dar um crédito pro meu professor, porque mesmo ele ficando 10 minutos nessa fase, é realmente uma mecânica muito diferente para pegar de primeira. Ele tentou ficar clicando na porta várias vezes, ficou caçando a imagem. Ele até achou que a parte de regras e dicas era coisa da fase,
Mas o que ele precisou fazer era mexer no endereço, onde dizia www.noteprom.com.alguma coisa/nível 2 e alterar o nível 2 para o nível 3. Ok, o jogo tá começando, então não tem nenhum problema nisso. I got it. Address, of course. Am I dumb? Gosh, am I retarded? Of course, level 3. God! O nível 3 segue uma lógica parecida, mas precisa pegar algumas informações da imagem, que na verdade é um GIF. E dessa vez o problema foi outro. Você tá vendo aquela janela ali? Então, nesse horário, o sol entra no quarto do meu professor. E pelo fato dele não ter um guarda-sol para monitores, o bichinho fica mais claro que o tema branco do Discord. E isso atrapalha a gameplay, porque existem certos momentos do jogo que você precisa observar corretamente a imagem. E nessa fase você tem alguns blocos e piscando bem rápido a frase "Pare de ser tão negativo". Ok, bom, esse é o pulo do gato da fase. E como eu disse antes, ela segue o mesmo padrão da segunda fase. Então, isso serve de lição pra mim e pra você que tá dando dislike no meu vídeo. Pare de ser tão negativo, comece a dar mais likes e não se esqueça de se inscrever, beleza? No endereço do site novamente, temos a parte false. E como é pra parar de sermos negativos, colocamos em verdadeiro, true. Ele demorou mais ou menos 5 minutos pra passar da terceira fase, mas novamente, totalmente justificável. Yay! Nessa fase, tem uma aba de pesquisa do Google, e eu tive que explicar o que era pra fazer com essa aba, porque ele achou que já fazia parte da fase. Mas é só mais uma aba de pesquisas qualquer. Isso acontece porque tem coisas dentro do jogo que não são decifradas facilmente sem ter uma pesquisa primeiro. Então é meio que uma ferramenta essencial para resolver os enigmas. Para evitar spoilers, existe uma função nos navegadores, que é quando você coloca menos alguma coisa. Exemplo baseado em fatos reais. Vou pesquisar minha fruta favorita. Oh não, está aparecendo vários desenhos japoneses. O que eu vou fazer? Nessa fase também apresenta o código Morse, que é basicamente constituído de pontos e traços, que podem ser convertidos em batidas, por exemplo. Sendo uma batida normal um traço e uma batidinha o ponto. Se liga no batidão! Existem vários leitores, tradutores e cursos que vão te ajudar a resolver esses códigos Morse. Essa fase a gente durou uns 15 minutos, o pior é que a gente achou a resposta certa. Só que o meu professor de inglês acabou digitando errado. Comprar teclado de presente para o meu professor de inglês. Anotado. What the heck? A fase 5 durou uns 10 minutos, principalmente pelo fato da gente escutar uma música do Big Bad Voodoo Daddy. Ei, pelo menos ela é legalzinha, mas o que é necessário está na parte de baixo da imagem. Ou seja, no escuro, onde meu professor de inglês não consegue ver, porque tem um raio de sol na tela dele. E porque ele esqueceu de colocar a resposta no plural. Oh, sorry, I was right. I was typing simple. Not so. Pra finalizar, a última fase do primeiro dia, a fase 6. Ele durou uns 20 minutos nessa fase, mas porque ele não pegou a ideia dela. Anagram. Gosh, I hate this. Ok, hora de explicar o que é. Anagrama é quando você pega uma palavra ou frase, por exemplo, eu sou uma frase, e embaralhando ela, a gente forma uma outra palavra ou frase, que pode fazer sentido ou não. Mas isso ainda não nos diz nada sobre a resposta. E eu posso garantir, ele ficou um bom tempo procurando onde começar. Principalmente com esse alt na frase, que ele acabou confundindo um pouco. Ah é, eu esqueci que minha net caiu também. Não que tenha feito alguma diferença, porque ele tava tão concentrado que nem percebeu minha ausência. Eu tive que ajudar um pouco ele, porque o nosso tempo tava quase acabando. A gente tem só 1h30 pra resolver. Depois disso a gente fica mais uma semana sem se ver. Mas foi a coisa mais básica. Pedi pra ele arrastar o mouse no espaço em branco, quero dizer em preto, até achar um código, que basicamente é um código octal dentro da tabela ASCII. Provavelmente você não entendeu nada do que eu acabei de dizer, então eu vou explicar. Para os computadores, por exemplo, existe um outro jeito de representar as letras, que é o binário. Você já deve ter ouvido falar. Uns e zeros. Eles têm os mesmos significados que as nossas letras têm, só que são representados de maneiras diferentes, como os kanjis, por exemplo, mas com números. E o binário não é o único deles. Existe o decimal, o sistema numérico que usamos, o hexadecimal, que é usado para traduzir cores, e o octal, que só possui 8 símbolos. O ASCII é só uma
maneira de padronizar a tradução. Tá bom que meu professor de inglês não tentou isso de primeira. Ele tentou somar os números. Fez mais sentido na cabeça dele do que na minha. Mas ele conseguiu. Luke is on. Não faz sentido, certo? Mas aí entra o anagrama. No, wait a second. Killzone. Colocando no usuário kill e na senha zone, chegamos na fase 7. Ha! Ha! Yay, we did it! The last minute. Yeah! Ok, estamos em um novo dia. E para começar com perfeição, vamos falar sobre doces. Eu vou fazer um pouquinho diferente do capítulo 1, tanto porque eu participei um pouco mais nesse dia. Eu vou contar a nossa experiência. Então, sem mais delongas, bora lá. Na sétima fase tem uma embalagem de chocolate. Anota o que eu falei. O título, ele voltou para o colégio antigo. Relaxem, é uma tradução literal. Old school significa que é das antigas. Tem um texto no canto da página que diz: daqui pra frente, tente dar uma olhada no código fonte da página. Que meu professor de inglês já tá habituado a fazer, porque ele faz um curso sobre isso. Então, nada mais fácil. Basicamente, para você olhar o código fonte de uma página, você clica com o botão direito do mouse e dentre as opções você escolhe a inspecionar e você já tá vendo o código fonte. Você tá vendo no que a página é estruturada. E dentro do código fonte tem uma frase: os tempos mudaram em Deutschland, que é um jeito de dizer a Alemanha. Quando isso vai parar? E tirando toda a conversa que a gente teve sobre o hi-hi, vamos ao endereço da página, igual ao nível 3 ou 2. Straucab. O que seria isso? Meu professor de inglês, obviamente, achou estranho e leu de trás pra frente. Backwards, de trás pra frente. Uau, parece que temos um Sherlock Holmes aqui. E temos também Taiman. O que será que diz esse Taiman? Meu professor pesquisou no Google, obviamente colocando menos note prom, e nada demais. Exceto um ex-general germânico. Ok, qual que é a relação com a Segunda Guerra aqui? Antes dele fazer mais qualquer coisa, ele inverteu Straucab. pra backwards. E apertando Enter, não, apenas nomeie. What? It actually gave me an answer. Então ele inverteu o timing para o name it. E não, nomeie apenas o que você vê na foto. Volte. Eu acho que meu jogo está ficando pistola com o meu professor. Tem um pequeno problema também. Ele tá de regime e não vai atrás de chocolate por 2 anos. Mentira, gente, eu não sei se faz 2 anos. Na verdade, eu nem sei se ele tá fazendo regime. Então, vamos fazer uma sessão de Raton adivinhando chocolates aleatórios. Ou Haka, Milka, Alpino, Garoto. Mas Garoto não é chocolate. Ferreiro Rocher, Ritter. Por favor, gente, não é um homem de bigodinho. O que tá acontecendo hoje? Toffee, Lindor, Kinder. O pior de tudo isso é que durante as pesquisas ele encontrou o chocolate necessário, o Twix. E ainda com o nome que a gente tinha que usar, o Ryder. Ele nem tinha que ter trabalho pra achar o nome antigo, porque estava literalmente ao lado do Kinder. E sim, Ryder era o nome antigo do Twix. Eventualmente ele achou, então ficou de boa. Mas quando ele pôs no endereço, BUM! Diarreia mental. Só que não, é só você ler invertido novamente. E colocando Ryder, o nome Ryder ao contrário. Viva! Você passou. Okay, it doesn't make sense at all. Fine. Antes de avançar para a próxima fase, se você colocar Ryder no endereço, vai aparecer... Você é horrível soletrando. E sim, isso aconteceu comigo. Mas não é hora pra choramingar. Vamos para a fase 8, que eu não consegui passar até hoje. Quando eu falo até hoje é o dia dessa gravação, porque eu consegui passar junto com o Raton. Thank you, you freak. Então eu e ele jogamos juntos essa fase. Claro, eu lembrava de algumas coisas e eu dava minhas dicas pra ele, mas não a resposta. Bom, bora lá. Um violão e uma frase. Jay should pack his stuff. Note que Jay e pack estão em caixa alta, então eu dei a dica dele falar essas duas palavras. E ele ficou um bom tempo tentando entender. E ele não entendeu no final das contas. Ficou 10 minutos falando JPEG.
JPEG. Até desistir e baixar a imagem. E como eu não lembrava de como fazer essa fase também, a gente ficou olhando os metadados da imagem, que eu não vou entrar em detalhes agora, porque não tem nada a ver com o que a gente tem que fazer, que é novamente olhar no código-fonte do site. Ah, sim, antes disso, se você clicar para inserir o usuário e a senha, vai aparecer: mãe, ele formatou a minha segunda música. Onde isso é importante? Segue o papai. Tem 2 arquivos de áudio no código-fonte, um que tem o som ambiente padrão do Note Prom, e o outro que... Pô, mas não tem nada aí. Eu falei pro meu professor que ainda não tinha entendido a parte do JPEG. Tanto porque que a gente tava no mesmo lugar. Se você falar bem rápido, JPEG, você consegue identificar o nome de um formato de um arquivo, que é o de imagem, JPG. E basicamente você vai alterar o formato do arquivo MP3 para JPG. E assim chegamos... Não. Mas você está tão perto. Você precisa renomear o arquivo ao invés de acessar outro. Eu não sabia o que fazer. Eu tava 3 anos travado nessa fase. Tá bom que eu nunca mais toquei no Note Prom, mas ainda fez 3 anos. Mas então entra o meu maravilhoso professor. Ele me mostrou a solução. Indo para o código-fonte da página, você vai encontrar o nome da imagem. Aqui está o link da imagem.jpg. O que ele fez foi alterar o JPG para MP3 e chegamos à resposta do nível. Nome, inverted, senha, 10º nível. Nice. We finished with glory today. Eu já peço desculpas por o vídeo ter ficado muito grande, mas não tem o que fazer. 1 mês. Então estamos aqui. Fase 9. Já vou adiantando, essa fase nos deu pesadelos. Começamos com uma imagem de livros e uma frase: lágrimas sobre as insanas notas. Ok, eu não preciso ficar enchendo linguiça. A primeira coisa que a gente fez foi pegar as primeiras letras da frase e ver se outra coisa tinha relação com elas. Pesquisando no Google, encontramos uma música dos Beatles. Meu professor lembrou que existe uma música dos Beatles que é bem peculiar. O nome dessa música é Revolution Number 9. E... espera um pouco! Estamos na 9ª fase, com o título do site Revolution. Haha! A gente foi direto para um site, bem antigo por sinal, que mostrava a letra da música. E após analisá-la um pouco, fomos ao código-fonte da página e lá aparece a frase que está no nível. Mas calma, tem um problema. Em cada parte da frase tem uma letra que foi separada. E juntando essas letras... Turn me on, bad man. Me ligue, homem morto. Claramente mais um sinal referente aos Beatles. Quando você coloca Revolution 9 ao contrário, descobrimos que existe quer dizer, vários trechos, escrito isso. E estaria muito bom se acabasse por aí, mas não. Continuamos. A gente caçou toda a história por trás da música. Investigamos a teoria de que Paul está morto. Procuramos cores específicas nas capas dos álbuns, porque uma das dicas que a fase dá é colorido, mas nada da resposta. Trocamos a frase no endereço Paul is dead para Paul is alive. E o site até responde: sim, eu sei que ele está vivo, mas não perca tempo com o MC. Calma, mano, é uma McCartney. Eu também tentei olhar outras coisas no código-fonte da página e acabamos encontrando um script sobre a segunda fase. Então eu voltei para a fase 2 e tentei substituir o Notebook, que está no link, para uma porrada de coisas que eu achava que fazia sentido. Mas não funcionava. A gente simplesmente não conseguia passar. A gente teve que marcar outra sessão no dia seguinte e a gente foi mais fundo ainda. A gente achou mais um link e esse daí mostra 2 códigos de cores. Uma que é branco e outra, se você caçar o código hexadecimal, você vê que é amarelo. E mesmo tentando colocar branco e amarelo na resposta, não ia. Eu até tentei entrar num chat do Note Prom e lá até que me ajudaram. Oi, olá Gus. Opa, então, eu tô jogando Note Prom e eu tô um pouco preso. Aqui tem algo relacionado com a resposta do nível 9? Em que nível você tá travado? Nível 9. O código-fonte é tudo que você precisa para conseguir. Gus, no geral, esse chat não é necessário para resolver Note Prom. A referência para isso aparece em cada nível, mas sinta-se livre para continuar no chat se quiser. Obrigado, acho que você me ajudou bastante. Diga olá pra câmera. Eu vou tentar agora. Falou! Boa sorte, Gus. As dicas foram muito importantes pra gente passar de fase. Mesmo que ainda a gente continuou um pouco perdido. A gente achou umas coordenadas no código-fonte e a gente procurou a cor respectiva dessas coordenadas. Meu professor tentou trocar no código-fonte, não, para sim. E mesmo assim nada. A gente acabou mais uma aula e nada funciona. Filha da mãe!
Sábado eu acordei e dei uma última chance para a fase antes de postar esse vídeo. Olhei novamente a dica que nossos amigos nos deram e eu cheguei na resposta. Aqui está a reação do Raton ao descobrir. I tried one more time the level and I discovered we're so dumb. Wow. I'm going to send you the password and the answer to the 9th level. Look what we needed to do. Yes. You're trolling me on Saturday morning. No. Yes. Why didn't we try this? It was on our face, you know. What about the dead hand colorful? I don't know. Doesn't. It's gonna be our fastest and most frustrating call ever. Is it gonna be on that video? I hope the next level we can expect more. I'm kind of happy because we could pass. So I guess thank you. What can I say? Have a good day. Have a good day. Have a good Saturday. I hope less disappointing than mine. Oh gosh, and congratulations for trying that. And So, bye, teacher. bye. Cara, eu não acredito até agora. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu sei, esse vídeo ficou longo demais. Mas mesmo assim, eu espero que vocês tenham gostado. Daqui pra frente eu vou continuar atualizando vocês sobre o Notch Prom. E... falou!